A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Shirley aqui, já quero mandar um beijão no coração de todos os ouvintes, dizer que eu agradeço a cada um que esteve conosco durante esse ano, né, que já está se findando, e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, tá? Que nós possamos entrar no novo ano com saúde, forte espiritualmente, cheio de Deus e com realizações extraordinárias do céu. Nesta noite eu gostaria de trazer um texto para a nossa meditação, uma explicação do qual nós estávamos aqui meditando. Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 16, que diz assim, ó: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe Eteia. Eu, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregado com sal, nem envolta com faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançado em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. Lá no verso 16 está escrito assim: E tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos, adornado de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro, da minha prata, e fizeste imagens de homem, e se prostituíste com ela. Tomaste das tuas vestes bordada, e os cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel, como te sustentava, também puseste diante delas, com cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor. Além disso, tomaste teus filhos e tuas filhas, e que por mim geraras, e os sacrificaste a ela, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? O livro de Ezequiel vai estar relatando o declínio total de um povo tão amado, o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que nesse momento Deus está trazendo à tona o pecado da nação eleita, o pecado do povo que Deus amou, um povo que não tinha nome, um povo que não tinha reconhecimento, mas que Deus decidiu fazer grandioso, decidiu fazer um povo temeroso diante das nações inimigas. Esse mesmo povo agora, eles estão agora saindo do Egito, que eram escravos, foram escravos por cerca de 430 anos, e agora eles vêm agora habitar na terra que mana leite e mel. Mas chega um período, vários períodos da nação de Israel, eles estão em declínio. Nesse período, Deus está mostrando como eles haviam se distanciado de sua presença, como eles haviam feito casamento com deuses estranhos. Aqui, quando fala de prostituição, Deus vai fazer uma combinação e vai dizer que eles são piores do que as prostitutas, porque a nação de Israel está se prostituindo, mas não está recebendo nada em troca. A Bíblia vai dizer que neste momento Deus está avisando o profeta Ezequiel para anunciar a ruína de Jerusalém, que Deus estenderia a sua mão sobre o seu povo. Quando a Bíblia diz que é como uma criança que nasceste, que não foi cortado o umbigo, que não foi lavado na água e que não foi esfregado no sal, está dizendo, quando se fala da água, se fala que não foi purificado, que não teve os costumes totalizados da pureza do qual o povo de Israel havia aprendido. Então, quando nós vemos sal nessa passagem, Deus está dizendo que eles não foram preservados em tua presença. É como se fosse uma criança abandonada, uma criança largada, uma criança enojada. É como se nós entrássemos hoje dentro da Cracolândia. Quantas pessoas
tem nojo de tocar no seu próximo pela condição de vida que aquele povo leva. É como se nós fôssemos nas ruas, onde existe vários moradores de rua, e quantas pessoas não conseguem chegar perto por causa do mau cheiro, pelas condições que aquelas pessoas vivem. Essa é um fato real. Então Deus está dizendo, é alguém que está abandonado, é como se fosse alguém que estivesse sem orientação, perdido, alguém que nunca teve um cuidado. Mas a Bíblia nos mostra que Deus cuidou a todo tempo do seu povo. A todo tempo Deus o alertava, a todo tempo, desde os mandamentos da primeira tábua, o Senhor já estava sendo contra a prostituição e a idolatria, mas mesmo assim o povo agora decide adorar os deuses cananitas, os deuses de outras nações, e ainda adotarem sacerdote para que eles pudessem consultar, sacerdotes estranhos, sacerdote que trazia algo dos deuses estranho para eles. A Bíblia diz que eles empenharam tudo que Deus deu a esses deuses feitos por mãos humanas. Eles empenharam a riqueza do qual Deus fez com que o Egito pagasse, desse ouro, desse prata, desse vestimenta, e eles fizeram disso altares para deuses estranhos. Eles ofereceram a riqueza, eles ofereceram sua integridade, eles ofereceram a sua adoração para outros deuses, e Deus estava observando, mas chegou o momento mais profundo. O povo de Israel adorava tantos deuses estranhos que eles começaram a pegar os seus filhos que Deus havia produzido, havia feito o seu povo gerar. Eles agora estavam pegando seus bebês, estavam passando no fogo, estavam oferecendo como sacrifício ao deus Moloque. Eles estavam assassinando os seus próprios filhos somente para poder eles se doarem para esse Deus, quando na realidade esse Deus feito por mãos humanas não podiam fazer nada, e Deus estava anotando. Deus iria cobrar, e iria cobrar a fundo. A Bíblia diz que Deus está relatando todo o acontecimento para o profeta Ezequiel, e está dizendo: Ezequiel, agora você vai trazer à tona a abominação da nação de Israel. Quem foi que te disse que Deus ainda não usa profeta, que Deus não usa os dele nessa terra para desvendar a idolatria, para desvendar a abominação feita no meio do seu povo? Porque aqui Deus não está falando de pessoas que estão lá fora, Deus está falando do nosso meio. Povo que diz adorar ao Deus Todo-Poderoso, povo que diz obedecer ao Deus Todo-Poderoso, mas que está totalmente no declínio, caminhando para o inferno. Então Deus, ele está dizendo: vocês assassinaram os bebês somente para poder obter esses deuses estranhos. Vocês deram sangue dos seus filhos para eles, e por isso eu vou cobrar. A Deus, ele tem um amor tão grande que quando ele vê o homem distanciado dele, ele agora ameaça estender a sua mão sobre a nação de Israel. Ele ameaça destruir a nação de Israel. O amor de Deus é tão grande, ele é tão misericordioso, que ele primeiro ele está ameaçando, porque ele não quer te perder, ele não quer que você perca a tua família, ele quer que você o tenha em sua vida e que a sua casa seja um pedaço do céu. Mas a nação de Israel, ele estava num caminho totalmente diferente do que Deus havia planejado. Então Deus decidiu colocar para fora aquilo que eles acharam que estava em oculto. Você imagina só, o Deus Todo-Poderoso que ensinou a nação de Israel e que tem nos ensinado, o Deus Todo-Poderoso que tem dado livramento, o eterno Deus que tem nos dado saúde, que tem nos dado uma casa. Ver eu e você colocar tudo aos pés de deuses feitos por mãos humanas, oferecer os nossos filhos, bênção, herança do céu, como sacrifício a Moloque.
Moloque, a um deus cananita, a um demônio. Agora você imagina como fica o coração de Deus quando ele vê que eu e você estamos oferecendo aquilo que ele nos deu para outros deuses que não podem fazer nada, que não é o Deus criador, que não é o Deus que nos fez, que nos formou, que fez céus e terra. Imagina como fica o coração de Deus. Imediatamente, esse mesmo Deus que é misericordioso, esse mesmo Deus que é amoroso, ele vai se posicionar para cobrar aquilo que eu e você estamos fazendo. Assim como Deus fez na nação de Israel, Deus ainda faz no dia de hoje só para não te perder, só para não nos perder, só para não nos ver destruir aquilo que ele colocou em nossas mãos. Existem muitas pessoas fantasiadas com tantas coisas em sua mente, achando que bajulação, achando que idolatria, porque idolatria, como eu estou dizendo aqui, não é para quem está lá fora, é para o nosso povo, alguém que idolatra homens, ambiente, coisas e deixa de ter intimidade e confiança em Deus. A nossa única adoração tem que ser ao Deus único, ao Deus fiel e eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava entristecido em ver essa situação, que o seu povo estava em declínio, e Deus vai usar os inimigos para poder corrigir a sua nação. Então entenda, até quando Deus usa o inimigo é porque ele não quer te perder. Porque aqui os amigos se sentiam envergonhados. As vizinhanças de Jerusalém se sentiam envergonhadas. Os inimigos estavam perplexos em saber que a nação de Israel era uma nação que todos temiam, mas que agora não tinha mais contato com Deus. Qualquer um podia entrar por elas. Qualquer um podia entrar, fazer bagunça em Jerusalém, porque Deus não estava com Jerusalém, porque Jerusalém expulsou Deus de dentro de sua vida. Eu quero te dizer, você que é Jerusalém hoje, Jerusalém significa Eucalã, cidade de paz. Você que é essa moradia de paz, que habita o Deus Todo-Poderoso, a presença do Espírito Santo dentro de você. Eu te convido no dia de hoje, não perca isso por nada. E quando você se der conta que os seus pés estão se declinando, que o seu pensamento está se declinando, corra o mais rápido possível para Jesus. Não permita que Satanás consiga te tirar o que há de mais precioso, que é a presença do Eterno. Não permita que Satanás entre, faça ruaça e destrua a tua casa, a tua família, o teu casamento. Nós estamos para iniciar o ano de 2023 e para que nós possamos iniciar esse ano feliz, com paz, nós precisamos ter a presença de Deus em nós. Nós precisamos estar alicerçado em Cristo. Precisamos estar preservado e não como uma criança abandonada, não como alguém que não teve os cuidados, mas sim alguém que entende que esse Deus tem cuidado de mim e de ti todos os dias de nossa vida. Olha para dentro de você, olha a sua volta. Talvez você é uma pessoa que alguém falou que nunca teria uma família, porque o seu caminho era totalmente errôneo, mas Deus te deu uma dignidade, te deu um nome. Talvez você era uma pessoa que alguém olhou e disse que não iria chegar à idade que hoje você tem, mas Deus zelou por você, cuidou de você, te deixou experimentar o altar, e Ele quer que você continue no altar. Talvez você é uma pessoa que talvez já foi morador de rua, ou talvez nesse momento continua sendo, mas já tem uma palavra profética, Deus quer mudar a tua história. Talvez você tenha alguém na tua família, ou você mesmo já esteve dentro da Cracolândia como uma criança abandonada, rejeitada, com falta de cuidados, mas Deus mesmo assim cuidou de você, porque Ele te arrancou daquele lugar para você arrancar outras vidas dessa situação. Talvez você tenha um testemunho que está entalado dentro de você, que você precisa abrir a tua boca e colocar para fora para salvar quem está na mesma situação que antes você estava. Talvez você já passou pelo vale da sombra e da morte. Talvez você enfrentou um AVC,
Talvez você enfrentou um câncer. Talvez você faltou pouco perder a sua visão. Talvez você faltou pouco perder o movimento de suas pernas. Mas Deus cuidou de você. Talvez você já nasceu com alguma deficiência. Mas Deus cuida de você. Não importa como você é. Importa quem você é por dentro. Quem habita dentro de você. É isso que importa. Jerusalém tinha deixado de ser a habitação para Deus, porque Jerusalém expulsou Deus para viver com os deuses estranhos. A prostituição contra Deus é um crime gravíssimo. O segundo crime da segunda tábua da lei, porque todos nós sabemos que a primeira Moisés quebrou, aonde vinham as normas contra a prostituição e idolatria. Agora na segunda tábua vem falando sobre assassinato de crianças, sobre o sangue. Quantas pessoas naquela época, no dia de hoje, pegam o sangue do seu filho para fazer pacto. E Deus está dizendo, o único pacto ainda é o sangue do meu filho, que foi derramado na cruz do Calvário, para poder te salvar e te libertar. Eu sei que essa mensagem pode chegar até você, não como uma crítica, mas como uma realidade, como algo que possa abrir a tua visão, e que nós possamos entender, abrir os nossos olhos, a nossa mente e compreender que precisamos de Deus. Precisamos do cuidado, precisamos do abraço. Lembra daquele louvor? Abraça-me, abraça-me, abraça-me. São 9 horas da noite. Com teus braços de amor.